Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho da praia de Copacabana, 100 metros da praia da Avenida Atlântica, que hoje está abarrotada de gente, um dia lindíssimo, o céu azul e aquela temperatura do outono que é deliciosa. E hoje é dia 27 de maio de 2023 e nós vamos fazer um programa, e a maior parte do programa vai ser sobre recursos humanos, né? O que é isso? O que é recursos humanos? Qual a importância dos recursos humanos para uma empresa e para os trabalhadores de uma empresa? Tudo isso a gente vai esclarecer, tirar dúvida, conhecimento geral para nós todos, com uma convidada que é craque nessa área, mãe da matéria, como a gente diz, e daqui a pouco eu vou apresentá-la a vocês e nós vamos bater um papo sobre esse tema. Eu vou iniciar o programa não com o tema principal do programa, mas eu não poderia deixar de falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco é o dia 31 de maio, desde o final da década de 80. E esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, cujo foco, cujo propósito da nossa ONG é reduzir os impactos ambientais, econômicos, sanitários e sociais de uma dependência muito grave, uma dependência na droga que mais gera escravos, que é a nicotina. Todos os produtos de tabaco, desde o rapé, que os lords ingleses cheiravam a partir dos anéis que eles tinham nos dedos, eles abriam a tampinha do anel, cheiravam o rapé, espirrava um pouco e a nicotina ia parar no cérebro, não tão rapidamente quanto quando a gente aspira, quando a gente usa cigarro. E os cigarros eletrônicos é o novo embuste da indústria, também é fonte de nicotina, talvez seja a maior fonte de nicotina que exista nos dias de hoje. Há cigarros eletrônicos com conteúdos de nicotina 50 vezes superiores ao de um cigarro, que o máximo por cigarro, por lei, é de 1 miligrama. Então, o Dia Mundial Sem Tabaco é uma iniciativa da ONU, encampada pela Organização Mundial da Saúde, e a cada ano, a cada 31 de maio, existe um tema que a OMS entende como um tema que deva ser trabalhado ao longo do ano. E o tema desse ano é muito interessante. O nome do dia vai ser, em português, Nós Precisamos de Comida e Não de Tabaco. Existem uma série de informações a respeito do dia. Eu pensei hoje na página da OMS e eu vou listar aqui para vocês algumas observações que a OMS faz. Então, a primeira é que no mundo, no nosso globo todo, em torno de 3,5 milhões de hectares de terra são convertidos em áreas de cultivo para tabaco. O cultivo do tabaco também contribui com um desflorestamento de 200 mil hectares de terra por ano. A produção de tabaco, ela usa muito, a OMS diz, um uso pesado de pesticidas, que aqui no Brasil a gente chama também muito de veneno, A indústria quer dar outro nome, um nome mais agradável, um nome mais bonitinho, mas é veneno ou pesticida ou agrotóxico. E isso contribui para a degradação do solo ao longo do território brasileiro, sobretudo no sul, que é onde
principalmente se produz tabaco. Além disso, a OMS diz que as terras usadas para a produção de tabaco perdem muito a capacidade de produção porque o tabaco depleta, né, reduz a fertilidade do solo. E, por último, eles marcam que, comparado com outras atividades agrícolas, como milho, como outras coisas, o plantio, né, o cultivo do tabaco tem um impacto, o maior impacto sobre os ecossistemas. E a gente já trabalhou aqui no programa passado sobre o adoecimento dos plantadores, né, um índice de suicídio absurdo, e a doença da folha verde, que é aquela doença que o trabalhador adquire a partir do manuseio das folhas, quando ele está lá no cultivo. Nós temos, pelo Centro de Apoio ao Tabagista, um trabalho que a gente faz anualmente, que é um levantamento nos supermercados, e eu uso como modelo, a referência é o cigarro Marlboro. Marlboro é o cigarro mais vendido do mundo. Ele é vendido em todas as partes do mundo. Além de ser o mais vendido, ele é como a Coca-Cola, né? Ele é encontrado em qualquer birosca de qualquer parte mais recôndita do planeta. E a nossa pesquisa é o seguinte: nós pegamos um maço de Marlboro, qual é o valor, e esse valor a gente multiplica por 30, que seria o valor de você consumir um maço, que é a média de consumo no mundo, você consumir um maço por dia durante 30 dias. A gente soma isso dá um valor. Aí nós vamos no supermercado com uma planilhazinha com aquele valor, e vamos fazendo de conta que a gente está comprando itens de supermercado. E vamos abatendo a cada item daquele máximo, que seria um maço de cigarro por dia. A última pesquisa que a gente fez foi em 2021. Por causa da pandemia, a gente foi rareando isso, e agora em 2023 nós vamos fazer outra. Eu não sei se o Geraldo, você tem aí, Geraldo, aquela planilhazinha, só para mostrar rapidamente, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, né, pelo nosso canal no YouTube. Então, o que a gente demonstra com esse levantamento? Nessa última pesquisa que eu fiz, um maço de Marlboro por dia equivale a 200 e poucos reais, e isso deu para comprar, em 2021, 52 itens de supermercado. Entre alimentos, material de limpeza, enfim, 52 itens, não é pouca coisa. E quando a gente pensa que nós estamos vivendo num país com mais de 30 milhões de pessoas em situação muito difícil, numa insegurança alimentar absurda, e é justamente as pessoas de menor poder aquisitivo que fumam mais, né, que consomem mais. Evidentemente não Marlboro, mas cigarros mais baratos, ou então cigarros até que entraram no país de forma ilegal. Mas, de qualquer maneira, é um custo que vai a mais de 10% do salário mínimo nacional, mesmo sendo um cigarro de marca mais baixa. Enfim, aí a gente, na semana passada, ou melhor, nessa semana foi lançado um programa chamado Pacto contra a Fome, que bate com essa iniciativa da OMS de ressaltar que nós precisamos de comida e não de tabaco. Houve uma matéria no Jornal Nacional que eu pensei essa matéria. Eu ia pedir o Geraldo para botar no ar, para quem estiver nos ouvindo, o áudio, então a imagem pelo YouTube. Representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e do terceiro setor lançaram hoje em São Paulo um pacto contra a fome. Entra aí É tanta fartura que o consumidor pode se dar ao luxo da escolha. O lixo normalmente é o destino do que sobra. Nessa rede de supermercados não é mais assim. O que não é vendido enche caixas. Cerca de 300 toneladas de frutas, verduras e legumes por dia. A maior parte boa para consumir, diz Alcione, à frente de uma empresa que conecta quem tem comida para doar com quem não tem o que comer.
sem esse trabalho seriam desperdiçados e aí a gente perde esse potencial de alimentar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesse trabalho não dá para perder tempo. Os alimentos estão ótimos para o consumo, mas são perecíveis. Então, tudo que é recolhido lá no supermercado é distribuído no mesmo dia para instituições como essa aqui na Zona Sul de São Paulo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Olha só, já vai direto para a cozinha. O cardápio varia conforme o que chega da doação. Hoje o lanche foi salada de frutas. Tem muitas coisas diferentes que eu não era acostumada a comer. Carambola é muito bom também. Nunca tinha comido e comi aqui agora. Isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança, né? Não dá para ficar sem alimento, né? Não dá para pensar se desenvolver, né? A gente percebe isso e atenua isso muito fortemente, né? Para fomentar iniciativas assim, foi lançado hoje em São Paulo o Pacto contra a Fome. Nosso objetivo é trazer visibilidade a esses atores, que a gente consiga promover sinergias entre eles, conectá-los e que também a gente possa impulsionar o trabalho de cada um deles, seja, por exemplo, escalando para que se tornem políticas públicas. No Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Mais da metade, 56% dos que não têm o que comer, moram em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Pernambuco e Maranhão. Estima-se que o déficit de comida seja de 7.300.000 toneladas por ano. Enquanto isso, o Brasil desperdiça no mesmo período 55 milhões de toneladas de alimentos, quase 8 vezes a quantidade que falta nos pratos. 84% do desperdício estão na produção, no transporte, no armazenamento e no ponto de venda. 15% dentro de casa. Representantes de ONGs, do empresariado, do mercado financeiro, de universidades e das 3 esferas do poder público participaram do lançamento do pacto. Essa parceria é fundamental para que possamos erradicar a miséria e a fome no Brasil. Se nós não unirmos forças, se a gente não aproveitar uma oportunidade como essa, a gente não vai conseguir. A instituição que recebe as doações de alimentos é prova de que a fome é um problema que se resolve a muitas mãos. É uma comida que é feita com muito amor, com muito carinho pelas tias. E as tias estão de parabéns pela comida que elas fazem todos os dias. Então, gente, é chocante, né? Essas informações são chocantes. É uma coisa inadmissível que, em pleno século XXI, com todos os avanços tecnológicos que a população global, né, a sociedade mundial alcançou, a gente ter esse nível, né, essa inequidade. Imaginar hoje pessoas com fome. Como é que... E recentemente a gente teve um presidente do Brasil que dizia que não havia fome no Brasil. Mas, enfim, gente, vamos encerrar esse tema da OMS. Dia 31 de maio agora é o Dia Mundial Sem Fumo e o tema é Nós precisamos de comida e não de tabaco. Dia 31, lá no Instituto Nacional do Câncer, aqui na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é que cedia o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, do Tabaco no Brasil. E vai ser lá feito um evento alusivo ao dia 31, ao Dia Mundial Sem Tabaco, e, inclusive, a Aliança contra o Tabagismo, a ACT, vai ser homenageada, e também me parece que o Centro de Estudos de Tabaco da Fiocruz também vai ser homenageado. Bom, o nosso programa, como eu mencionei no início, ele hoje vai falar sobre um tema indiretamente ligado à saúde, com a especialista na área, Renata Emendabile. É um nome italiano, a família dela, inclusive, é a única família Emendabile no mundo. Não sei se isso tem algum benefício ou não, mas a Renata é uma amiga querida, além de ser essa baita especialista, e nós vamos conversar sobre a questão dos recursos humanos, sobre as empresas, sobre os trabalhadores, e qual é o impacto, qual é a importância disso
para a gente, né? Porque eu sou antigo, eu não sou velho, eu sou antigo, sou experiente. E nessa experiência eu trabalhei décadas no serviço público e eu me lembro que boa parte dos recursos humanos, primeiro que era chamado de DP, né? Departamento de Pessoal. E era assim, ele era um lugar que você chegava, alguns eram um lugar onde se assinava o ponto, e outros eram um lugar que você chegava para saber se tinha chegado o contra-cheque, se já tinha saído o contra-cheque, né? E a gente sabe quanto mudou, né, a concepção de gestão de pessoas. Até esse nome, gestão de pessoas, não é da minha época. Eu estou aprendendo isso com você e com o que a gente lê, com o que a gente vê por aí, mas gestão de pessoas definitivamente não era um termo da década de 80, 90, mesmo acho que no início dos anos 2000. Mas, então vamos falar, antes da gente falar sobre recursos humanos, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre você, Renata. E primeiro te agradecer você ter aceito o meu convite em cima da hora, né? Porque, enfim, você foi muito legal, agradeço mesmo, um sábado de tarde bonito desse jeito. Teve na praia hoje, né, Renata? Sim, já mergulhei. E deixou o cachorro lá, o cachorro dela é amigo do meu cachorro. Deixou o cachorro na praia com a família e veio para bater esse papo com a gente. Renata, fala um pouquinho de você. Como é que você decidiu que o seu caminho ia ser pela gestão de pessoas, por participar das empresas por essa via? Olha, Alexandre, obrigada. Boa tarde, pessoal. Não era o que eu planejei quando eu era mais nova. Depois de participar de um processo seletivo de trainee, enfim, onde eles te analisam, né, o seu perfil, etc. Eu era administradora formada. Eu achava que eu queria fazer finanças. E acabei indo para o RH e me apaixonei. Então, aconteceu. Foi uma pessoa que participou do processo de recrutamento. Ela falou assim, não, você não vai aguentar ficar parada atrás de um computador só, trabalhando com números. Usa a sua expertise que você já tem com números, que é importante para quem também cuida de pessoas. Então, eu acabei indo para o RH. Isso, eu tinha uns 22, 23 anos e me apaixonei pela área, adoro. Só que você já deu um salto grande, mas você me confidenciou que você começou a trabalhar com 13, não é isso? Eu tinha uns 12 anos, na verdade. Com 13 você foi... Eu já estava em Recife viajando a trabalho com minha tia. Trabalhei com produção de evento, trabalhei com banana de pijama, show de Eliana, desfiles nos shoppings de São Paulo, trabalhei em loja de shopping, escritório de advocacia, fui secretária, tudo isso até me formar. Pensou até em fazer direito, não foi? Pensei em fazer direito, era meu sonho. Daí não deu certo. Eu trabalhei, na verdade não é isso, eu trabalhei num escritório que defendia, posso falar nomes aqui? Pode, a Eletropaulo, em São Paulo, e eu não gostei. Eletropaulo é a Companhia de Eletricidade de São Paulo. A Light do Rio, isso, né? Exato. E aí eu não gostei muito. Eu fazia tradução de sentença, e aí, enfim, eu não curti. Não foi a tua praia? Não foi minha praia. Aí eu quis fazer contabilidade. Daí meu pai falou assim, faz administração. Daí você decide se você quer fazer contábil. Depois, 1 ano e meio, você se forma em contabilidade também. E aí eu fiz administração e caí no mundo de RH. Aí eu acabei me especializando. Fiz um MBA na área de gestão de pessoas, na FGV. Uma parte em Recife e uma parte no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, você fez parte da reconstrução do Maracanã, não é isso? Pela Odebrecht. Sim. Eu fui trabalhar em Recife quando eu me formei. Uma obra do lado da refinaria Abreu e Lima, chama PTA Poipet, o nome da obra, enfim. Fiquei lá quase 3 anos, depois vim transferida para o Rio de Janeiro para obra da reforma do Maracanã. Estava tendo uma greve, eu estava até de férias, e eu estava vindo para o Rio de Janeiro passar férias com meus pais, que já estavam morando aqui, foi coincidência. E acabei nem conseguindo tirar férias, eu fiquei na obra. Isso foi para as Olimpíadas, né? Não, foi para a Copa. Já foi para a Copa. A gente inaugurou o Maracanã para a Copa das Confederações de 2013. Isso. Inclusive, eu fui na inauguração, claro, né? E também fui para a Copa. Foi maravilhoso. E depois fiz outras obras no Rio. A última foi o BRT da Avenida Brasil. O 7-1 não foi no Maracanã.
7-1 foi em Minas. Pelo menos essa dor a gente não carrega. Mineirão, não. Graças a Deus. Então, Renata, você sabe, eu sou médico, o Geraldo aqui na produção, e na parte técnica do programa, ele não é da área também sua. Então, nós somos meio que um termômetro do povo, né? Parte do povo que vai estar ouvindo, que está ouvindo esse programa agora e que vai ouvir depois. Fala um pouquinho, se você puder, dessa transformação do departamento pessoal, do DP de uma empresa, para essa questão dos recursos humanos, do RH, de gestão de pessoas, de facilities, enfim. Como é que se deu aí? Qual é um pouquinho da história disso que você tem aprendido? Bom, eu acredito que o RH, Recursos Humanos, eu nem sei quando foi criada essa palavra, né? Era o Departamento de Pessoal, o DP, que você sempre fala, que você já falou. Eu não gosto desse nome, sabia? Você chama de DEPRE, eu chamo de Operações de Pessoas. É a parte operacional das pessoas, enfim. Antigamente, eu acho que vem da industrialização, né? E era massivo. As pessoas trabalhavam muitas horas, talvez 14 horas, não sei quantas horas, quase uma escravidão. Hoje é considerado, né? Analogia à escravidão. E você tinha aquele setor que pagava as pessoas. Miseravelmente, na verdade, né? Mas, enfim. Então, eram pessoas, basicamente, que não tinham interações humanas, que trabalhavam num departamento que servia. Deixa eu te interromper. Você está falando do início, né, da industrialização, final do século XIX, início do século XX, e vamos lembrar que o Brasil teve 300 anos de escravidão ou mais, né? Ou seja, esses tais salários baixos a que você se referiu, naquela época da escravidão nem salário havia, né? Exato. Havia dívidas nos armazéns, enfim, um trabalho escravo, né? Por isso que hoje se fala de que são condições análogas à escravidão. A escravidão em si, não remuneração nenhuma e tudo mais que a gente sabe. Nem é o tema de hoje, mas o departamento pessoal existia para pagar essas pessoas e cumprir regras, né? Bem, CLT, etc. Eu acho que alguém, em algum momento, descobriu que pessoas felizes produzem mais. Né? Então, esse é o segredo do negócio. E o que são pessoas felizes? Bem remuneradas, com salário em dia, com benefícios bons, que se desenvolvem. E essas pessoas trazem resultado para o negócio. Então, eu até estava falando para você, né? A gestão de pessoas, o RH, na verdade, não a gestão de pessoas, ele trabalha para que as pessoas gerem resultado. Sim. Só que a gente descobre que pessoas felizes geram mais resultados do que pessoas infelizes, insatisfeitas, enfim, que trabalham cargas horárias pesadíssimas. A gente pode até falar da semana de 4 dias para frente. Então, assim, eu acho que daí o RH começa a se transformar. Quando você vê as pessoas, elas são elas que fazem a empresa lucrar, né? E não é mais aquele chefe autoritário que manda produzir. Então, é aí que a gente entra, é aí que o RH entra. Enquanto você está falando, eu vou te fazer uma outra demanda e aí eu vou procurar aqui. Aliás, eu vou pedir o Geraldo. Existe uma frase daquele filme fantástico do Charles Chaplin, né? Que é alguma coisa como máquinas. Vê se você consegue identificar aí no Google. Charles Chaplin, máquina, bota assim, só isso eu acho que já vem a frase. E existem aqui umas frases que eu ontem pensei na internet, umas frases sobre os recursos humanos que eu queria que você comentasse algumas delas, porque são frases assim de pessoas. Eu sou encantado por frase, né? Tempos modernos? Tempos modernos, exatamente. Vê se tem a frase mais impactante desse filme.
Mas aí a gente... eu acho que a frase que perdura no tempo, ela normalmente perdura no tempo porque ela é prenhe de sabedoria, né? São frases assim que marcam gerações, na verdade. Existem frases que são antológicas, né? São frases realmente... O Nelson Rodrigues era um grande frasista, né? Ele tem dezenas de frases que, se você puser no Google, frases do Nelson Rodrigues. Tem uma frase, por exemplo, eu gosto muito de futebol, como você, eu vascaíno, você palmeirense. Isso. E o Geraldo Colorado, né? Internacional do Rio Grande do Sul. Tem um comentarista de futebol de rádio chamado Washington Rodrigues, que é muito querido meu. Ele é tio de um colega meu de turma, de faculdade. E ele é considerado o maior frasista do meio do esporte, né? E ele tem uma frase que ficou antológica. A bola entrou aonde a coruja dorme. Ou seja, aquela bola que vai no ângulo, lá no cantinho, que alguns chamam de na gaveta. Eu chamo, né? Na gaveta. Mas ele chama de aonde a coruja dorme, porque houve um fato de que teve uma coruja que estava em cima da trave num determinado jogo, como se ela estivesse ali dormindo, e ele botou esse cunhou. Tem outra frase dele, que é mais feliz do que pinto no lixo. É dele também essa frase. O Washington Rodrigues, um grande abraço, hein? Vou mandar esse programa para você. Então, nessa busca que eu estou fazendo aqui, eu quero que você comente, porque essas frases que eu vou te propor aqui comentar, elas têm a ver com a gestão de pessoas, têm a ver com RH, têm a ver basicamente com o nosso programa que nós estamos fazendo. Eu vou te fazer uma pergunta, enquanto isso eu vou ficar procurando. Quando você diz que você... Hoje tem uma expressão também que não existia na minha época, né? Se fala muito em time. Então você comentou comigo que você tem times, às vezes, de 50 pessoas fazem parte do seu time. Não, isso não é bem uma palavra, isso é uma ideia, né? O que é essa ideia de que você tem um time? Como é que você trabalha isso? Como é que você faz com que as pessoas não sintam que elas estão ali por estar? Elas fazem parte de alguma coisa maior, né? Para elas, para os outros colegas e para a empresa que os contrata. Como é que é isso? Como é que surgiu essa história de time? Isso é folclore, é igual o greenwashing, por exemplo, a indústria do tabaco diz que tem responsabilidade social, mas ela mata 8,2 milhões de pessoas por ano e adoece 160 milhões de pessoas gravemente, fora os que não são graves. Às vezes tem muita retórica nessa história. Você, que eu sei que é uma pessoa séria e gosta do que faz, você está falando nisso de forma séria, não é retórica, até porque você não está defendendo aqui nenhuma empresa. Qual é a ideia do time? O que isso faz crescer as pessoas e as empresas? Enquanto você está falando, eu estou prestando atenção em você, mas eu quero pesquisar as frases aqui. Eu tenho bastante para falar sobre time. Eu posso citar o Abel? Qual Abel? Ferreira. Claro, o técnico do Palmeiras? Sim. Por vontade. Não, é porque é uma leitura interessante. Eu acho que todo gestor... Curioso eu não estou ganhando para fazer propaganda, não. Sei. Mas eu estou lendo o livro dele, né? Cabeça Fria, Coração Quente. Enfim. E lá se traduz muito sobre o que é um time, né? Para que serve um time? Uhum. O que é um time? Por que não é uma equipe? Uma equipe são pessoas, é um grupo. Certo? Uhum. Pessoas estão lá agrupadas. Sim. Mas qual é o propósito? Elas vão se doar para quê? Qual é o objetivo? Quando você está com um time, as pessoas se ajudam, né? Então, entra a colaboração também. Abaixa muito a vaidade, porque vaidade e ego é uma coisa que não dá para zerar, mas dá para diminuir, porque ego todo mundo tem. Claro. Só que o ego inflado é a pior coisa do mundo para um time, entendeu? Por isso que um time não pode ter pessoas com ego.
inflado. Como é que o ego inflado atrapalha? Como é que ele funciona para o mal, vamos dizer? Ele funciona para o mal porque você quer melhor para si do que para os outros. Teve um episódio de um time, vamos voltar para o futebol, de que depois de ter perdido uma partida, um jogador foi no vestiário falar com o juiz, dizendo, não, esse gol foi meu. Isso é ego. Já perdeu a partida, vai embora para casa, não tem que contabilizar o gol, entende? Perdendo ou ganhando, o que importa é que o time fez o gol e não que você fez o gol. E quando você consegue construir um time colaborativo de pessoas que se ajudam para um bem comum, dá certo. Normalmente o time começa a ficar ruim e às vezes dá defeito, né? Eu diria, dá defeito, né? Dá problema quando uma pessoa se destaca demais. Você tem que, como líder, trabalhar para que o time tenha, como é que eu posso dizer, uma harmonia, assim. Todos têm um papel importante, todos sabem o seu papel e na ausência de um, outro cobre, enfim. Mas é uma se conquista. Destacar demais, se ele se destacou naturalmente pelo talento, pelo esforço, se você também não valorizar isso, você não está valorizando os egos de quem não se destacou, entendeu? Quer dizer... Esse é o segredo do negócio. Como é que você trabalha o ego do seu time? Você precisa reconhecer os destaques. Tá. Mas como é que você reconhece? Porque você não pode, por exemplo, causar uma inveja nas outras pessoas. Isso não é para RH, não. Isso é para qualquer pessoa que lidera alguma equipe. Sim. Então, elogiar todo mundo quando faz uma coisa boa em público. Criticar no particular. Aprendi muito. Não foi assim sempre, minha vida inteira. Fazer com que todas as conquistas sejam celebradas. Então, quando você reconhece alguém, mostrar com números, dados, estatísticos, aquilo que a pessoa fez, o que ela entregou e por que ela está sendo valorizada. E até porque ela de inspiração. De inspiração para os outros. É isso que eu falo. Mas aí é que está o papel de um líder, né? No caso, você de uma líder, em você primeiro não dar a impressão ao elogiá-lo que você gosta mais dele, vamos dizer assim, né? Você acha que ele é a meta da empresa, mas também, por outro lado, deixar o cara que teve o mérito se sentir, né, insensado, pelo menos às vezes num projeto, até no outro projeto nem é tão bom, mas aquele projeto que ele fez, ele teve sucesso, né? Isso, como você diz, é um fio, né? Condutor, ainda mais numa equipe quanto maior for, né? Fico imaginando, você citou o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, eu fico imaginando que ele tem 11 jogadores titulares, deve ter aí uns 15 a 20 de reservas. Como administrar isso, né? De deixar o cara que está, por exemplo, um exemplo do Fluminense. O goleiro do Fluminense chama-se Fábio. E o reserva do goleiro do Fluminense, eu acho que ele não entra em campo, sei lá, 6 meses. E ele treina todo dia, de segunda a sexta, ele vai para o estádio, ele senta no banco de reserva, aquela partida toda, toma banho, vai embora para casa e não entrou em campo há 6 meses, né? Deve ser mesmo uma coisa muito delicada, né? Muito difícil de você articular. Gostaria até de saber como é que se faz isso, né? Olha só, achei aqui uma frase, eu vou botando como pílulas. Essas frases, a maior parte das pessoas que as disse eu não conheço, mas como elas estão citadas dentro de um blog que fala sobre gerenciamento de pessoas, por exemplo, uma frase aqui de Paul Hawken: boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão construtivas que todos vão querer trabalhar e lidar com eles. Quer dizer, o problema deixa de ser problema e passa a ser, né? Como é que você vê essa frase? Olha, eu acho que é isso. Quando você desafia pessoas, quer desenvolver pessoas, isso é uma boa gestão. Eu tenho como minha última experiência, né, de trabalho, eu tinha um time júnior. Pode citar onde foi essa experiência? Foi no Repassa, é um brechó online. Hoje faz parte do Grupo Renner, tá? Eu tinha um time
júnior, enfim, nem todo o time, mas uma boa parte. Que eu sempre... eu gosto de trabalhar assim, com pessoas no qual eu puxe para desenvolver. Era muito legal porque a gente não tinha estrutura financeira mesmo, né? Era uma startup, né? Antes da gente vender para a Renner. Para ter uma pessoa de treinamento, uma pessoa de desenvolvimento, uma pessoa para cada área. Então, eu tinha o recrutamento e o DP. E aí, era muito bom, assim, a gente tinha que fazer, eu tive que criar tudo do zero ali, sabe? Não tinha nada, avaliação de desempenho, etc. E eu falava assim, um projeto novo, tive uma ideia, a Renata com as ideias dela. Vamos criar um ciclo de avaliação de desempenho. Quem quer? Eu! Enfim. Vamos criar um ciclo de avaliação de desempenho. Para você isso é normal, né? O que é um ciclo de avaliação de desempenho? É avaliar o desempenho mesmo das pessoas, as atividades e em relação à cultura da empresa. Sim. Tá? Vamos criar um treinamento para liderança. Quem vem? Aí vem a Mari, que trabalhou comigo, enfim. Vamos fazer, agora eu preciso de alguém para me apoiar no acompanhamento da estratégia da empresa. Quem vem? Aí vem a Bar, assim, né? O que eu quero dizer assim, isso é inspiração, porque você está trazendo as pessoas, tirando elas daquele lugar de descanso, de conforto, né? Da zona de conforto, e você está inspirando as pessoas a conhecer coisas novas. Então, é muito ruim quando você contrata alguém, por exemplo, eu falo, né, que chama leão em vaga de gato, que conhece demais para fazer de menos. Você tem que... às vezes, você pode contratar alguém bom numa coisa, mas você joga para aquilo que ela não é boa. Ela vai ser melhor. Assim como o Abel Ferreira faz quando muda os jogadores de posição no campo. Não, agora você vai ter que jogar aqui de lateral, não é mais atacante. Então, agora você vou tentar, vou conseguir, eu vou atrás. E você consegue ótimos resultados. Até conseguir fazer essa alusão, não sei nem como, mas... Não, e muitos jogadores se destacaram do Brasil, foram até para a seleção brasileira, em posições que originalmente eles não ocupavam. Eles foram se destacar numa outra que não era deles, né? Outra frase aqui, de outra pessoa que eu volto a dizer, não conheço. Brian Chesky. Ele diz assim, aí eu quero o seu comentário posterior. Você precisa construir um time tão talentoso, olha essa, hein? Olha essa frase. Você precisa construir um time tão talentoso que faça com que você se sinta quase inconfortável, essa tradução não é boa, né? Desconfortável ao redor deles. Como é que você que lidera time, como é que você vê essa frase que você precisa construir um time e até se sentir desconfortável depois? Eu tenho uma crítica a essa frase. A palavra talentoso, né? Que é talento. Boa. Certo? Faça a crítica primeiro. Não é talentoso. É competente. É engajado. Talento é aquela coisa que todo mundo fala que a gente nasce. Sim. Tá? Mas tirando essa parte do talentoso, vamos mudar como se fosse competente, engajado, motivado e tal. Vamos embora. Eu aprendi RH com um cara chamado Norberto Debrecht. Ele escreveu um livro sobre RH em 80 e poucos. Foi um dos primeiros livros, e você trabalhou, inclusive, no Odebrecht 9 anos, não é? Quase 8. E ele falava e fala que você não cresce se você não tiver um time ou uma equipe, ou pelo menos uma pessoa preparado. Isso não era retórica da parte dele. Não. Você que trabalhou lá, era assim que ele funcionava. Você precisa ter um sucessor, você precisa ter um time melhor que você. Você só é um bom líder se seu time for melhor que você. O seu papel é formar pessoas enquanto líder e não comandar pessoas. Isso é uma crítica que eu faço ao Lula, por exemplo. Pois é. Não, eu não vou falar de política. Pula essa. Vamos. Enfim, é verdade, não. Agora pensando bem, você tem toda a razão. Não formou ninguém. Então, assim, então você só é um bom líder se seu time for bom. Se seu time não dá... Um bom líder, ele não microgerencia pessoas. O que é microgerenciar pessoas? Microgerenciar e aí, já começou a trabalhar? E aí, você já terminou?
E aí, o que você fez hoje? Enfim, o bom líder é aquele líder que dá liberdade para as pessoas trabalharem. Eu, por exemplo, tenho um negócio da legislação brasileira que eu não suporto que chama ponto. Bater ponto. Meu time não sei que horas entrou, não sei que horas saiu. Eu quero ver o resultado. Então, e time empoderado faz isso. E pessoas empoderadas, elas dão bons resultados, elas são chegam às competentes. Vezes até antes da hora. Antes da hora que era para bater o ponto. Eu nesse último emprego, o meu chefe falou assim, quando eu saí, ele falou, Rê, foi um layoff, enfim. Ele falou, Rê, você entrou aqui, não tinha nada, você me entregou um time pronto, com 17 rituais de cultura, enfim. 17 rituais? A gente chama de rituais de cultura, né? Rituais de treinamentos, integrações, ciclos de avaliação de desempenho, coisas que eu comandava ali. E você está deixando uma casa pronta com um time empoderado que sabe trabalhar sem você. E tá tudo bem. Eu estava lá para isso, para essas pessoas crescerem. Mas isso não serve para eles te mandarem, te despedirem, por exemplo, porque você fez um time tão bom que não precisa mais de você. Na verdade, não chega nesse foi nível. Isso. Imagina, não digo nesse caso, eu digo em outras situações. O time é tão bom que você cresce. Você cresce junto com o time. Ele é tão bom que você pode deixar ele e assumir uma posição melhor. Entendi. Esse é o segredo. Você só cresce com um time bom. Olha... E outra frase aqui, que Peter Drucker. Gerenciamento é fazer as coisas da forma certa. Isso é o gerenciar. Liderança é fazer as coisas certas. Nossa! Vou ler de novo. Gerenciamento é... Olha, não fui eu que botei a frase dele como uma frase de Peter, destaque. Ele é o cara conhece o Peter? Ele é de marketing. Gerenciamento é fazer as coisas da forma certa e liderar é fazer as coisas certas. Mas é interessante, tem uma outra frase que pode se juntar a essa de Warren Bennis. Liderança é a capacidade de traduzir visão em realidade. Talvez isso, juntando com a outra frase do Peter Drucker, dê um norte para a gente entender o que eles estão querendo dizer, né? Ou seja, hoje em dia trabalha-se muito com a questão da visão, né? Da meta, visão do objetivo, né? E para isso você precisa fazer em prática as ideias para alcançar aquela visão e transformar a visão em realidade. Bate com o que você pensa? Alexandre, liderança é conquista. Você conquista mostrando uma visão. Só que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso. Conquista. Tá. Para você ser um bom líder e traduzir a sua visão, você tem que ter méritos, né? A tua equipe tem que te admirar. E como que você faz isso? Exemplo. Não tem outro jeito. Dando exemplo. A liderança é exemplo. Você dando exemplo, você conquista e mostra a visão. E vai todo mundo para o mesmo lugar. Resumidamente é isso. Então, não é falar, não é currículo, não é, sei lá, o que eu fiz no passado. Não. É como eu estou te tratando agora, o meu conhecimento, as minhas decisões e aonde eu quero chegar. Por que eu estou dizendo tal coisa? Exato. Não é faça. Vem cá, me ajuda a fazer isso? Ou, ao contrário, líder, posso te ajudar? Vamos fazer juntos? Isso faz uma diferença, né? Nossa. Eu aprendi isso, não foi de primeira, tá? Não foi ali trainee com 23 anos, não. Também não foi só lendo o livro do Norberto Não, Odebrecht. mas é um bom livro, hein? Você tem o nome do livro? Chama Tecnologia Empresarial Odebrecht. Tecnologia? Que nome complicado. TEL. Tecnologia Empresarial Odebrecht, a TEL. Você tem que ler de frente para trás, de trás para frente. São 3 livros. E tem o Educação para o Trabalho. O Dr. Norberto acreditava, e com razão, que você se desenvolve 20% é estudo, 80% é na prática. Eu concordo.
É como a história do talento e do suor, né? Voltamos ao talento. Talento não significa nada perto da prática. Significa 20%. Sim. Aí a gente vai para Messi e Cristiano Ronaldo, né? Pai, qual é a comparação? Messi é talentoso. Ah. Dedicado. Cristiano Ronaldo é 100% dedicação. Sim. Mais talento, menos talento que o outro. É. Tão bom em números e dados, enfim, não importa. Bem que eu sou fã Messi, mas sou fã dos dois, né? Sou fã de futebol. É, eu sou fã do Messi. Eu também. É. Mas uma vez eu sonhei, hein, Geraldo? Sonhei, um dos sonhos mais legais que eu já tive recentemente, eu sonhei que o Messi estava jogando no Vasco. Oi. Parece que ele vai pro Palmeiras, né? Estão falando aí. Olha isso. Mas eu sonhei que ele estava no Vasco. Nossa, mãe, foi um negócio assim. Quem sabe o Neymar? E ele, de uma certa maneira, assim, inspiraria, né? Imagino o Messi, que me parece um sujeito que ele não tem a consciência, a impressão que me dá do tamanho dele, né? Esse tipo de pessoa deve exercer uma influência extraordinária sobre quem está abaixo, né? Sim. Os mais jovens, os que estão na reserva, sei lá. O indivíduo não ter a dimensão do seu... E para quem está vendo que diz, esse cara é o cara, mas ele não acha que ele é o cara. E agora? Isso na área de pessoas a gente estuda, tá? Inclusive no MBA de gestão de pessoas, é o mito. O mito. Normalmente o mito, ele se torna mito depois de morto. Sim. Mas a gente já chegou a conclusões que podem existir mitos vivos, exato. O Messi é um mito. Pelé foi um mito. Sim. A gente teve Mahatma Gandhi, a gente teve alguns mitos aí. Vivos. Até mitos ruins, como Hitler. Mas é mito. Mito também. É. Mussolini. Mussolini. A gente fez um programa aqui sobre fascismo, que eu recomendo aos ouvintes que busquem lá no nosso canal no YouTube. O título é esse mesmo. Fascismo, uma nova epidemia no Brasil, um pontinho de interrogação no final. Uma frase do Winston Churchill, lá de trás, em inglês, britânico. Olha a frase dele. Não adianta dizer, nós estamos fazendo o nosso melhor. Você deve ter sucesso fazendo o que é necessário. Eita. Vou repetir essa frase para você. Eu entendi. Não adianta dizer, para você e para os ouvintes, não adianta dizer, nós estamos fazendo o nosso melhor. Você deve ter sucesso fazendo o que é necessário. Por que essa história? É um pouco do ego, assim, baixar o ego. Eu estou fazendo melhor. Não está fazendo melhor, você está fazendo o que precisa. Então, mas o melhor é o necessário. Entendeu a pergunta? Não é? Tem que perguntar ao Winston Churchill. O necessário é o melhor. Então, talvez ele esteja criticando, estamos fazendo a mais do que... Exatamente. Exato. Eu acho que é por eu concordo aí. Com ele. Eu acho que ele, ao colocar melhor, você está adjetivando uma coisa. E às vezes não é para adjetivar. Exato. É um substantivo. Não é o ótimo é pior que o bom? Não, seria o bom é inimigo do ótimo, sei lá, do ruim. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. O feito é melhor que perfeito. Exato, talvez isso, eu concordo. Uma frase para você agora de foi um grande pensador da tecnologia que nos deixou por um câncer de pâncreas, o Steve Jobs. A frase dele é a seguinte: não é o dinheiro que importa. Isso eu gostaria da gente expandir um pouco mais essa história da remuneração dos times, das equipes. O Brasil, por exemplo, é um dos salários mínimos mais baixos do mundo, né? Não é o dinheiro que importa, são as pessoas que você tem e como você as lidera. Como é que você pega essa coisa de você liderar e o dinheiro, de repente, não ser o dinheiro que importa? A frase do Steve Jobs não é minha. Como é que você trabalha essa coisa do salário das pessoas do seu time?
Olha... Eu vejo muita gente dizendo que, não, para eles obtiveram um resultado, o que importa para eles não é o dinheiro. Né? Mas, às vezes, eu fico, né, é que não é o dinheiro é que move o mundo, o dinheiro é que te sustenta. Como é que você lida com isso num ambiente, por exemplo, que haja insatisfação salarial das pessoas e, ao mesmo tempo, você é a líder daquele time e não decide o aumento, né? Você pode até falar com o seu superior, o diretor da empresa, mas não é você que decide. E o seu time está reclamando. Como é que você trabalha essa coisa? Dinheiro é pouco, mas a missão é boa. Eu convenço o diretor. Brincadeira. Você já ouviu falar em salário emocional? Salário emocional, não. O RH vive criando, né, ondas de coisas que se traduzem, enfim, várias vezes. Mas salário emocional é o quê? A pessoa precisa não só ser bem remunerada, ela tem que estar feliz onde ela trabalha. Uhum. Então, assim, lidar com o dinheiro não é fácil. Eu já trabalhei em startup, com pouca grana, com pessoas que eu sabia que precisavam ganhar mais, mas você tem que transformar esse leque salarial em um ambiente de desenvolvimento e de bem-estar. Então, esse é o segredo. As pessoas hoje, principalmente a geração Z, que são os mais novos, eles preferem estar num ambiente mais agradável do que ganhar dinheiro. Uhum. A geração minha e dos meus pais, talvez fosse mais essa questão financeira, né? Uhum. Tem grandes empresas aí famosas que distribuem muito lucro, resultado, e que não estão enchendo os olhos da nova geração. Eu mesma já neguei trabalho aqui no Rio de Janeiro para ganhar mais do que eu estava indo para São Paulo, indo e voltando, porque eu gostava da minha equipe, eu gostava do meu trabalho, eu gostava da empresa. Não porque eu não tenha ambição, e eu tenho, porque eu achava que estava suficiente para mim ali, entendeu? A salarial. Não estava insatisfeito. Sabia que eu podia ganhar um pouquinho mais? Sabia. Mas eu estava feliz. Isso é um perigo, no sentido que a gente vive num mundo capitalista, onde o lucro tem um peso grande na cabeça das pessoas, nos CEOs, e, enfim. Mas, por outro lado, isso que você está dizendo, que as pessoas às vezes preferem ganhar menos, tendo a opção de ganhar mais. Uma coisa é você estar completamente desempregado, outra é você tem a opção de ganhar mais e prefere ficar no lugar onde você ganha menos pelo barato que é trabalhar ali, né? Por exemplo, uma chefia que o ponto não é o determinante, não tem que botar dedo, né? Não tem que botar QR Code no celular lá para dizer que chegou, né? É um ambiente esquisito, mas que é muito comum, né? Muito CLT comum. exige. Exige ainda por cima. Exige. Se falar que eu não vejo meu time bater ponto, eu estou contra a lei. Na verdade, quem cuidava, por exemplo, dessa última empresa que eu trabalhei do ponto do meu time era uma analista minha. Ela que cuidava, falava, não quero ver. E passando pelo fato de que hoje em dia tem muita contratação feita sem ser pela CLT, né? Por vários outros mecanismos que eu até hoje não consigo entender direito. Mas, Renata, nós vamos fazer um intervalo aqui de uma ou duas musiquinhas a respeito do cigarro, que o Geraldo vai escolher. E é o tempo da gente tomar uma água. Os ouvintes também deram uma esticada nas pernas. Daqui a pouco a gente volta, porque o nosso programa vai até às 15 horas. Hein, Geraldo? Manda brasa. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na Cidade Maravilhosa, pertinho da Princesinha do Mar. O tema do programa de hoje, eu confesso que estou aprendendo bastante com a nossa convidada, é uma especialista em gestão de pessoas, né, de recursos humanos, já tem uma experiência em várias empresas, de vários tipos de empresa. Aliás, era uma coisa que eu perguntaria a ela daqui a pouquinho, se muda muito uma empresa, seja de tecnologia, ou seja de moda, como você já trabalhou, seja de uma construtora, muda um pouco isso, o tipo de cliente que você tem, o seu time, o time de peão, um time de designers, muda muito isso? Muda demais, muda demais. Cada mudança de setor que eu trabalhei é um completamente diferente do outro. Mineração, construção, cultura, varejo, brechó online, enfim, muda demais o perfil das pessoas. O perfil muda, mas a sua forma de conduzir o trabalho tem que mudar. Quando eu saí da construção e fui para o varejo, eu apanhei bastante na gestão de pessoas ali. Eu tinha um jeito de ser muito ambiente masculino, né, no qual eu me desenvolvi. Lá na reforma do Maracanã, por exemplo. Foram quase 8 anos e eu trabalhava em obra mesmo, né? Eu não trabalhava em corporativo. Então, você acaba, eu acho que para se firmar a sociedade machista e tal, criando um estereótipo ali de... Durona e tal. Daí eu fui pro varejo, empresa de moda e tecnologia, eu apanhei. Em 6 meses, 4 meses eu apanhei.
Apanhei, o pessoal não gostava de mim. Não, ela é grossa, ela é dura, ela não sei o quê. Aí eu tive que, né, receber um bom feedback de uma boa líder que eu tive. Olha, vem cá. A história do feedback também é importante, né? Vem cá, você... você... Resultado, muito. Eu alcançava todos. Mas você é durona. Aquilo mudou muito, assim, acho que virou uma chave em mim e eu comecei até a aprender, estudar, melhorar, enfim. E você começa a entender que aquele meu jeito durão servia para um ambiente e não serve para outro. E no caso, você tem que ler o ambiente. Foi a sua liderança que te ajudou. Foi, claro. Uhum. Quer dizer, você é líder de um time, mas você também tem uma liderança acima, né? Interessante, né? Não, isso é fundamental. Agora um tema que a gente conversou aqui no intervalo, que eu vou trazer para você, que é o seguinte, a frase é de uma atriz chamada Ellen DeGeneres, é uma atriz americana, acho que ela é americana, enfim, mas quando você aceita correr riscos, aprende que haverá vezes em que você será bem-sucedido e que em outras você falhará, mas que ambas são igualmente importantes. A gente normalmente fala de sucesso, né? Cases de sucesso. E qual a importância da falha? Como é que você aprende? Como é que você lida com a falha? Por exemplo, você como líder, com a falha de uma liderada sua. Como é que funciona isso? Olha, eu sou bem tolerante. Bem tolerante. Tolerante às falhas. Eu acho que... Putz, eu vou citar o Dr. Norberto Odebrecht de novo. Melhor você errar fazendo do que não fazendo, né? Você está tentando, né? Fazer alguma coisa. Todo mundo pode cometer erros. Eu não gosto de trabalhar com equipes. Eu acho que o erro de um líder é onde tem o medo. Porque o medo de errar faz as pessoas a não tomarem decisões e atitudes ou até melhorarem, entendeu? Quando o líder é duro, quando a pessoa critica na frente dos outros. Então, assim, eu já passei por experiências assim, gigantes de erros da minha equipe, ainda mais erro em RH, em folha de pagamento. Tipo, em vez de pagar 4 mil para o funcionário, pagou 40 mil, o cara sumiu. O cara sumiu... Não vou falar nomes aqui. Sim. Por exemplo, um estagiário que eu tive que mandou a solicitação de exame demissional por e-mail da pessoa antes dela saber da demissão. Coisas graves acontecem no RH. Peraí, mandou demissional? Mandou o agendamento do exame demissional para uma pessoa antes dela ser demitida. Entendeu? No RH, assim, é um lugar onde se erra que você, inclusive, impacta as pessoas. Sim. Mas eu acho gera que trauma. Eu acho que a gente não... O que me importa é a atitude da pessoa perante o erro. Por exemplo, essa pessoa que mandou o exame demissional. Ele percebeu. Já liga, correndo, a gente conseguiu contornar e demitir o cara. Antes dele ver o e-mail. Então, assim... Então, falhas são toleráveis e elas te levam para frente e elas te fazem aprender, às vezes, mais que os acertos. Né? Porque a gente... Como é que é? Mar manso não faz bom marinheiro, enfim. Sim. Exato. Tem tudo a ver, né? Então, assim, quando você erra, eu acho que a punição do erro já é a consequência dele. A liderança não deve... usar para massacrar, para expor a pessoa, enfim. E eu sempre tenho isso muito forte com a minha equipe. Eu não quero que isso seja um lugar de medo. Quem tem medo de errar não acerta nunca. Para de criar, né? Para de criar. Impede a criação. Erra, mas erra fazendo. Uma frase do Ronald Reagan, falecido já, que foi presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. O maior líder é aquele que faz com que as pessoas façam coisas grandiosas. Isso é uma coisa que tem que estar introjetado em quem lidera. Assim, acho que você falou do ego, né? O ego atrapalha a equipe e tem que
enfim. Mas o ego pode atrapalhar também o líder, né? Se ele não entender isso, essa frase, é aquele que faz com que as pessoas façam coisas grandiosas. Como é que você trabalhou isso? Como é que você aprendeu isso? Você fez terapia antes? Foi aprendendo na marra? Como é que você foi administrando essa coisa do ego? Eu sou a chefe desse grupo, enfim. Como é que se dá isso? Você não nasceu assim. Né? Ninguém nasce assim. Ninguém nasce. Mesmo que tenha nascido, é 20%, como você falou, do seu talento. Os outros 80%. Como é que você administrou o seu ego? Nem sempre eu administrei meu ego. Como eu já disse, todo mundo tem ego. Sim. Mas não sei, eu acho que eu peguei uma confiança depois de um tempo que... Confiança em você. Em mim, e gostar de ver as pessoas do meu time brilharem. Ter eu acho que satisfação você só consegue gostar do outro, sobretudo do outro brilhante, se você estiver bem com você mesmo. Se a sua autoestima estiver relativamente equilibrada. Não precisa ser uma autoestima, né, Brastemp, mas... Falando se você estiver para baixo, é difícil você elogiar o outro, né? Você não acha, não? Olha, eu normalmente, mesmo para baixo, assim, eu faço de tudo para tentar valorizar quem está do meu lado. E desenvolver, e mostrar. Então você tem mais de 20% de talento. Você não tem de talento 40%. Eu sempre fui uma pessoa que doa, sabe? Para as pessoas. E eu lembro, durante muito tempo, o Alexandre é engraçado, eu falei para muita gente... Poxa, não tenho talento nenhum. Não sou muito boa em nada, sabe? Aquela coisa, eu sou a Amy Winehouse. Eu nasci cantando, enfim. E daí eu descobri que o que me dá prazer é formar pessoas. Sim. É muito legal quando você descobre. Eu falei, acho que eu tenho aí um talento. Sim. Eu gosto de pegar a pessoa, desenvolver, ensinar. Até pensei em ser professor. Será que eu devo ser professor um dia? Enfim, eu não sei se eu tenho muito perfil, mas formar pessoas. E formar pessoas é empoderar e sim mostrar o trabalho delas. Sim. Se uma equipe está dando resultado, o mérito é meu. Mas eu não posso dizer, olha, eu fiz. Não, nós fizemos. Nós fizemos. E dizer isso lá do interior, né? Cada célula nossa pensar desse jeito, né? Porque existe um discurso retórico, meu grupo, minha equipe, mas é discurso. Você percebe que não é a realidade da pessoa, não é assim que ela pensa, né? É que ela aprendeu que isso é o que deve ser dito quando você é chefe, né? Tem uma frase aqui do Ian Hutchinson. Seus principais clientes são seus colaboradores. Olhe antes para os seus colegas de trabalho e depois para os seus consumidores. Isso serve para o consumo de qualquer coisa, né? De uma certa forma, essa expressão, essa palavra, palavra, também é mais nova, não é do meu tempo de juventude, colaborador. Não se falava colaborador. De onde veio essa história de colaborador? Porque às vezes é outra coisa que eu vejo muito como retórica, né? O cara aprendeu que falar colaborador é melhor, é igual quem aprendeu que falar todas, todos e todes. Tem muita gente que fala isso, mas que fala porque viu que é moderno, que mostra que é uma pessoa de vanguarda, mas não tem a essência de quem acha que todos são iguais e todos têm direito de se manifestar nas suas individualidades. Aprendeu que falar todos é legal. E tem gente que não aprendeu isso até hoje, né? Aquele Magnum Malta, por exemplo, não aprendeu nada até hoje. Aliás, tem uma frase sobre aquele papelão do Magnum Malta, que estava falando que estava preocupado com o macaco e que nós éramos, enfim. Tem uma frase do Balotelli, que é um jogador que você conheceu, italiano, que ele diz que ele não se preocupa com o macaco porque ele acha que os macacos são seres mais inteligentes que os racistas. A frase do Balotelli. Mas então, seus principais clientes são os seus colaboradores. Isso serve para líder,
mas serve também para o principal, para o CEO da empresa, né? Ele lá em cima, ele é o manda-chuva, ele tem que pensar que quem está abaixo dele tem que se preocupar com ele antes. Como é que você vê essa frase do Ian Hutchinson? Bom, começando pela palavra colaboradores, é porque é mais legal do que falar empregados, né? Sim. Não é bonitinho empregados. Se bem que num país com 14 milhões de desempregados, hoje em dia tem muita gente que gostaria de ouvir que ele é um empregado. Você sabe que a Odebrecht é integrante. Integrante. Integrante, porque você integra um time. Eu acho bem legal. Integrante. Tem essa filosofia também do Norberto. Mas colaboradores é porque você... Ele era uma das maiores empresas do Brasil. Né? Sim. Então, ninguém chega nesse ponto se não tiver uma bagagem muito grande. Aprendeu, mas deve ter errado muito e aprendeu com os erros, né? Até o que nós acabamos de falar aqui, né? Isso aí é outro podcast, mas a Odebrecht surgiu... Não sei se no livro ele coloca os erros, né? Total. Coloca. Foi uma renegociação com os bancos, a empresa estava falida, enfim, é outra história. Vamos embora. Dá pano pra manga essa daí. Colaboradores. Colaboradores, porque é time, né? Colaborativo, então as pessoas estão ali colaborando. Por isso está na moda a palavra. E você acha que quando se falava empregado era como se nós e os empregados, né? Era como se fosse uma coisa distinta. Nossa obrigação é pagar o salário deles e eles de fazer o que a gente está exigindo. Você não fala hoje nas redes sociais, estou desempregado. Você fala, estou em busca de recolocação. Tem isso também, é? Tem, exatamente. A palavra desempregado também não soa nada bem. Soa o quê a palavra desempregado? Eu acho que dá uma sensação já tá ferrado de... Mesmo. É isso. Em busca de recolocação, você está nativa. Eu estava tentando não usar nenhum palavrão para falar. Não estou bem, eu estou desesperado. Pronto, sim. Seria a palavra. E quando você diz assim, como ele disse, o Hutchinson, que você tem que pensar primeiro no colaborador e depois no consumidor, não é que você não ligue para o consumidor, não ligue para o produto final da sua empresa, mas é porque o produto só vai ser bom se seus colaboradores, seus integrantes, estiverem bem fazendo um bom trabalho daí. Eles que lidam com o consumidor, na verdade, né? Lembra que eu te disse que, em outro momento, que as pessoas são um meio? As pessoas são o meio. O meio. A empresa tem aqui um lado os acionistas, ela tem o outro lado que é o cliente. No meio estão as pessoas. Sim. Acionistas, dono, enfim. O objetivo é lucro. Sim. Só que entre o acionista e o cliente tem um meio. Sim. Esse meio precisa ser bem tratado porque ele precisa atender o cliente bem e dar resultado para o acionista. E aí que o RH trabalha, na gestão disso. Entendi. Eu tive uma experiência agora traumática com uma empresa de telefonia que fornece não só telefone, mas também internet, enfim, mas uma experiência muito ruim. E uma coisa que me chamou a atenção é que você hoje não tem mais acesso às pessoas, né? Acesso direto. E quando você tem, depois de passar por aquelas gravações e apertar teclado, 1, 2, chegar finalmente no 9. O 9 te leva a falar com alguém. Mas para você chegar no 9 já são 15 minutos de telefonema. Eu saio apertando 9 direto. Eu aperto 9 direto, mas aí ele é pior, porque ele fala assim, não entendi a sua... Vou repetir. Aí ele começa, só tem 1 e 2. Aí se você aperta o 9... Mas chega um momento que você consegue falar com a pessoa e você percebe que quando você pressiona um pouco, minimamente, a pessoa, ela já começa a te responder mal. E ela responde mal usando um argumento que é um argumento que você percebe que ela não está sendo empática com você, ela não está preocupada com o que você está falando, ela está dizendo, por exemplo, o que aconteceu comigo é que o rapaz que foi lá mexer na minha internet tinha uma hora de 5 às 8 da noite e eram 8h15 e ele não tinha chegado. E eu perdi 3 horas da minha vida esperando aquela chegada. E aí você entra no sistema lá, no Zap, e aí você clica, visita técnica. A partir daquele momento, ele acha que você quer agendar uma visita técnica.
E aí você se perde. Aí você, quando consegue falar isso com a pessoa, em vez da pessoa dizer assim, não, realmente o nosso sistema precisa ser aperfeiçoado, nós vamos melhorar esse atendimento, o senhor desculpa, nós vamos tentar dar um jeito para lhe ajudar. Ela simplesmente diz assim, o senhor pediu para mudar o dia da visita. Aí você começa a exaltar a voz. Eu não pedi. Sei que, cara, quando eu saí da ligação, até o meu cachorro ficou meio assustado comigo, ficou preocupado. Ele ficou meio ressabiado, assim, ele foi para um outro quarto. Você também já perdeu a paciência? Já perdi a paciência, já. E interessante que aí eu entrei no Facebook dessa empresa e foi ver que, além de ter aquelas coisas lindas que eles oferecem, os modelos todos sorrindo, você tem os comentários das pessoas mal atendidas. E teve um que teve a pachorra de publicar a conversa que ele teve com o atendente. E na conversa, chegou um momento que o consumidor dizia assim, o senhor quer me ouvir? O senhor quer deixar eu falar? Aí o atendente dizia assim, e em que momento? E já começou a engrossar com o cliente. A gravação é muito interessante. Acho que todo pessoal de RH tinha que ver como é que esse atendimento é feito. Porque o cara começou a agredir o consumidor, dizendo, em que momento eu não deixei o senhor falar? Aí o consumidor ficava quieto, esperava ele acabar de falar, mas agora o senhor vai deixar de falar. E ele repetia a ladainha. Entendeu? Não sei se é porque ele achava que a ligação estava sendo gravada, ele sabia, e ele não queria dar margem para quem fosse ouvir a gravação de que ele não tinha deixado o cliente falar, entendeu? Então eu acho que isso aí é algo que a gente começa a notar, eu pelo menos, eu publiquei esse fato, fiz print dessas conversas e botei no meu Facebook. E um monte de gente foi lá respondeu. Se eu tivesse posto a cura do câncer, talvez não tivesse tanta gente comentando, porque eu também não sei o que eu fiz acontecer. O CEO, eles estão a par disso, essas ligações gravadas. Há como monitorar que o atendimento está péssimo. E isso você abrange outras coisas, isso não é só telefonia. Como é que funciona esse feedback do consumidor? Porque até agora nós só falamos de equipe, do CEO, do livro do Norberto, mas o consumidor é ouvido. Por exemplo, na saúde, eu vejo que eu procuro, às vezes, num hospital, uma caixinha de sugestões, uma caixinha de reclamações, uma caixinha de elogios, eu não vejo. Né? Eu não identifico esse movimento de ouvir o outro, ouvir o consumidor, para quem eu estou oferecendo um serviço. Como é que funciona isso para vocês? Porque uma das frases aqui que o CEO disse que você tem que... já me passou aqui, mas você tem que ouvir os seus colaboradores para depois satisfazer os clientes. Mas como é que você vê isso? O consumidor é ouvido nas empresas, pelas empresas? Bom, eu acho aqui no Brasil, pelo menos. Assim, começando pelo call center, na minha opinião, humilde opinião, o grande erro está na terceirização do atendimento ao cliente, tá? Porque as pessoas nem sempre estão compradas com o propósito da empresa, né? Você sabe que te interrompendo, mas nesse print que eu fiz, nessa chamada, tinha lá uma observação. Esse serviço está sendo realizado por empresa terceirizada. Tinha essa observação no Zap. Eu achei até estranho, eu não vi necessidade. Eu não quero saber se tem grandes empresas de terceirização de call center no Brasil. E aí, como é que você vende o sonho do cliente para o atendente? Como que ele vai te tratar bem? Além do que, as pessoas ligam para reclamar. Ninguém liga para elogiar. Como é que a pessoa suporta? Tem uma legislação, inclusive, telemarketing só pode trabalhar 6 horas, porque é insuportável. As pessoas... Aliás, dado, gosto de dado. Nas empresas que eu trabalhei, nas últimas, graças a Deus a gente tinha atendimento interno, mas mesmo assim é o maior índice de doenças mentais. Maior índice é quem trabalha em telemarketing. Teleatendimento. Aqui no prédio tinha um andar de telemarketing, não tinha, Geraldo? Inteiro. O salário é baixo. A remuneração... o horário lá tem às 6 horas e tal. E as pessoas basicamente trabalham
para ouvir o problema dos outros, às vezes nem tendo tanto acesso a tudo que tem que resolver. E, enfim, muitas vezes as pessoas já ligam irritadas, porque você não vai entrar em contato com a provedora lá da internet porque tá legal. Oi, amiguinha, vim aqui te dar um oi. Não, o cara não veio. Você já tá bravo, entendeu? Daí a pessoa nem consegue te ajudar, daí você não consegue ajudar ela e os dois saem irritados. Imagina todo dia. Todo dia. Se você se irritou um dia, imagina todo dia isso para a pessoa. Eu não sei, eu acho que a gente precisa repensar o padrão de atendimento mesmo, principalmente terceirizado. Porque as pessoas que da empresa terceirizada não estão lá com o RH daquela empresa. Não. E sobre cliente, Alexandre, assim, voltando também, esse cliente, existem canais para ele avaliar e monitorar a empresa. Um dos famosos é o Reclame Aqui, por exemplo. Existe uma pesquisa que chama Net Promoter Score. A telefonia tem a Anatel também. A Anatel é reguladora, né? Igual a Anvisa, etc. Por exemplo, o Reclame Aqui mas é só um site. Mas o Anatel aceita reclamação também. Aliás, eu já usei várias vezes, tá? Você pega o seu protocolo na operadora, coloca na Anatel, em 5 dias úteis. Se a operadora não resolver, a Anatel multa. Eu uso sempre o site da Anatel, eu já passei por vários estresses. Mas como é que você ouve o cliente hoje, né? Você não consegue ouvir, né, de forma pontual e dedicada. Existe um sistema chamado Net Promoter Score, que daí já nem é minha área, mas como eu trabalhei no varejo, eu conheço, que é o NPS. Então, você pergunta assim, sei lá, como você avalia a sua experiência na operadora, de 0 a 10, certo? Então, acho que não sou especialista na área, tá? 8, 9, 10 são promotores, 1, 2, 3, 4 detratores, e 5, 6, 7 estão neutros. Só conta os promotores dividido pelos detratores e o seu NPS. Só é bom acima de 70. Então, é assim que hoje as empresas medem a satisfação dos clientes. E o NPS desses sites, assim, tem muita relevância. Mas nem sempre dizem tanto. Mas Henry Ford, famoso Henry Ford. Falhas e erros fazem parte da vida e dos negócios. O importante é aprender com eles para continuar com ainda mais força e inteligência. Isso nós comentamos. O Nelson Mandela tem uma frase também, o saudoso Nelson Mandela. O Nelson Mandela, para mim, ele tinha que ser, sei lá, ele não é. Porque ele é um cara... Ele ficou 28 anos preso por defender o fim do apartheid, 28 anos preso por uma causa humanística, né? Não pode ter separação entre pretos e brancos no meu país. 28 anos. Meu filho tem 28 anos. A vida do meu filho todo ele ficou preso na cadeia. Lá ele arrumou uma tuberculose grave, que acabou deixando sequelas a sequela que o matou. E ele sai da prisão com o mesmo espírito colaborativo e generoso com que ele entrou. Ele não saiu da prisão chutando balde, eu vou prender esses brancos todos, ou vou acabar com essa história, né? Com raiva. Ele saiu sábio, né? Enfim, a frase dele: um líder é como um pastor. Ele permanece atrás do rebanho, deixando o mais ágil sair à frente, com o que os outros seguem, sem perceber que, ao longo do tempo, estão sendo direcionados por trás. Quer dizer, os que estão no meio vão atrás do que está, mas quem está comandando vê que está atrás. Fala aí o que você achou do Nelson Mandela, dessa frase. Interessante, eu acho que é muito do que a gente estava falando, assim. Sempre vai ter o destaque do time, você é líder, você não faz, você observa, você ensina, né? Você está atrás. O líder não puxa, o líder empurra. Talvez seja um pouco disso. Sim. Sabe? Sim. E quem está na frente
não consegue se não tiver o rebanho atrás. É muito do que eu acredito. Eu concordo muito com o Nelson Mandela. Aliás, não tem como, né? Não concordar com ele. Christopher Robin. Sempre lembre que você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e mais esperto do que acredita. Porque as pessoas normalmente se sentem abaixo da sua capacidade, via de regra. Você já ouviu falar da síndrome do impostor? Não. Síndrome do impostor, não. É famosa até ultimamente, mas existe muito. Até eu já me senti assim, eu mereço estar nessa posição? Nossa, mas eu sou head de pessoas. Eu estou como diretora de RH aqui. Será que... Não, como é que eu vim parar aqui? Eu mereço estar aqui? Então, isso acontece com muita gente em várias carreiras. Por exemplo, um médico que não se acha tão bom médico, mas é um bom médico. Um administrador, um contador, enfim, acontece com todo mundo. Então... e a gente precisa de eu já senti isso, então eu falo por mim. A gente precisa se autoafirmar e receber elogios para que a gente consiga se enxergar como bom. Então o elogio não é uma forma de inflar o ego. Não. Apenas. Pode ser se às você receber mal. Situar a pessoa do que ela é. Às vezes... Situar a pessoa do que ela é boa. Então, assim, uma pessoa, assim, eu já tive liderada que uma autoestima péssima. Olha, você acertou isso, você fez isso, olha, você é boa. Eu sou boa mesmo? Eu me achava péssima. Não, você é boa. Então, assim, a gente tem... E isso acontece muito, chama síndrome do impostor, acontece mais com mulheres, óbvio. Mais com mulheres, né? Porque as mulheres, né, historicamente, elas não... Hoje está diferente, óbvio. Mas os homens são trabalhados por poder, a mulher não. Imagina a mulher negra. Imagina a mulher negra e gorda. E gorda. Então, enfim, é basicamente isso. Então, a autoestima é muito a insegurança e de você achar que não é bom o suficiente para fazer aquilo, mas, na verdade, cara, de repente, você é até o melhor, entendeu? Não, e se você estiver pensando assim, você não vai criar nada, né? Você vai ficar paralisado, né? Esperando alguém te empurrar sempre, né? Por isso que é bom ler sobre isso. Ler sobre isso. Se informar, sabe? Porque quando eu li, uau, é verdade, eu me sinto assim. Porque todo mundo, Renata é demais, olha só, tão nova, já não sei o quê. E já viajou, trabalha, já não sei aonde. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Imagino que você pensava aos 13 anos, que você foi para você foi para Recife com 13 anos. Para mim era uma brincadeira, uma aventura. Uma frase aqui do Aga Hassan Abedi. A definição convencional de gestão é ter o trabalho feito pelas pessoas. Mas a real definição de gestão é desenvolver as pessoas por meio do trabalho. Ou seja, o trabalho ele entra aí como uma forma de você desenvolver-se. Eu acho que é basicamente o que eu falei, né? Isso. Você desenvolve as pessoas pelo trabalho mesmo. Não, o trabalho, sim. O trabalho não é meio. Bom, estou pensando aqui, né? Porque desenvolver é meio. Sim. E o trabalho, sim, é resultado. Sim. Mas se você não... você desenvolver a pessoa através do trabalho, aí a gente volta no assunto liderança, né? Você não motiva a equipe, etc. Então, concordo. Marcelo Ladeira escreveu o seguinte: a beleza da gestão é tentar antever o futuro. E caso ele não venha, poder adaptar o planejamento. A beleza da gestão é tentar antever o futuro. É a história da visão, né? Visão a longo prazo. Mas a visão pode não chegar. Ou pode dar até errado. Você erra muito. Nossa, quando eu volto até mais para trás. Exato. Aí tem que planejar de novo, não pode se paralisar pela visão que não aconteceu. Exato. Essa frase é do Peter Drucker, de novo. Empresas inovadoras não gastam esforços para defender o passado. É impactante essa frase. O que quer dizer isso? Esforços para defender o passado é o que deu errado?
E você querer manter? Olha, pode ser. Eu não tinha pensado nisso. Pode ser, né? Para defender o passado. Tem que pensar para frente. Pela inovação, né? Isso. Buscar o novo. A história da inovação é um negócio tão interessante que também parece que é outra dessas palavras modernas que muitas vezes ela não ocorre, né? Ou então disse que estão inovando e na verdade você percebe que não estão inovando nada, porque estão deixando de fazer outras coisas que impedem a inovação. De novo, o Gabriel Goff, de novo a frase: falhar não é o problema é se contentar com a falha. A história da falha é interessante, né? Na gestão isso faz parte, né? Isso tem que trabalhar essa coisa, não pode deixar de valorizar que a falha pode ter ocorrido por um erro e esse erro precisa ser trabalhado, isso é normal, acontece, né? E é não estar conformado. Isso. Você tem que ser uma eterna pessoa não conformada. Putz, eu errei nisso, eu fiz aquilo. Você fica inconformado. Sim. E você vai buscar o melhor. É o inconformado para o bem, sabe? Eu vejo muitas situações assim que o erro apontado por outra pessoa gera na pessoa raiva de quem apontou o erro, né? Como se quem tivesse errado foi o chefe, no caso, um colega de trabalho. A pessoa não capta aquilo como uma oportunidade, né? Pega como crítica. Se tiver com a autoestima baixa, não vai aprender nada com aquele erro, vai até repetir. Já errei tanto. Uma frase do Jack Welch: encare a realidade como ela é e não como você queria que fosse. Como é que isso te bate? É o que é, né? Eu acho que, enfim, não dá pra gente querer que o mundo seja do jeito que a gente imagina, né? As coisas às vezes são como são e pronto. Uma das coisas, por exemplo, é você que sua equipe ganhe mais e você não ter o poder, né? O que você vai fazer? Sair da empresa, né? Querer pagar PLR e não ter lucro. Tipo, PLR, desculpa, participação de lucros e resultados. Sim. Até uma crítica minha aqui à legislação brasileira. É obrigação ter PLR. Mesmo se a empresa não tiver lucro. Já recebi multa de sindicato. Mas vem cá, a empresa não tem lucro ainda. Não dá para ter PLR. Então, essas coisas PLR são assim, é? Participação no lucros ou resultados. Eles usam ou resultados na lei para falar que, não, tudo bem, então entra em despesa, mas aí você pactua resultados operacionais. Sim. Mas não dá certo. Não. Nem sempre, né? Não dá. Aqui o Aristóteles, foi lá atrás agora. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. É disciplina. Disciplina. Eu acho que é a tradução disso. Não tínhamos falado nisso aqui até agora no programa, né? Disciplina. Não é fácil. Não é fácil. É fácil também sair da disciplina. Mas disciplina é exemplo. Isso serve para liderança também. Renata, estamos conversando aqui com Renata Emendabile. Eu sei que... Exatamente. Eu sei que você, entre outras coisas, também presta consultoria a empresas sobre a questão dos recursos humanos, facilities e gestão de pessoas. Se alguém, eu espero que muitos que estejam vendo as suas reflexões ou ouvindo, se estiverem pelo site ou pela rádio, quiserem entrar em contato com você, o que você disponibilizaria para as pessoas? Um e-mail? O que você acha assim? Pode ser meu LinkedIn, que é Renata Emendabile, e meu celular também, não tem problema nenhum em falar, que é 21... Vamos devagarzinho. 21... 9... 98... 88... 18... 00. Eu vou repetir aqui. Nossa convidada chama-se Renata e o nome italiano como se fala Emendabile e 2 i's no final.
Emendabile, Emendabile, telefone 21 99 888 1800. E e-mail, tem um e-mail disponível? Renata Emendabile. Tudo junto? Tudo junto, @hotmail.com. Eu, na hora que nós vamos editar esse programa depois, Emendabile, @hotmail.com. hotmail.com. Repetindo, Renata Emendabile, @hotmail.com. E como eu pergunto sempre a meus convidados, você é daquelas que recebe e-mail e responde? Sim. Que isso é uma característica nobre, né, das pessoas que dão e-mail e tem gente que não responde. No trabalho, você manda e-mail para a pessoa nunca responde, dá raiva. Então, se alguém quiser contratar seu serviço, ou pedir uma orientação, uma informação, querer saber um pouco mais, recomendação de literatura sobre essa área, às vezes uma pessoa que ocupe a sua função também em outra empresa queira falar contigo, dividir também experiências, celular, e-mail, e você falou em LinkedIn. LinkedIn é um canal, né, de LinkedIn. É um canal de profissional, né, das pessoas. E lá no LinkedIn o seu nome é? Renata Emendabile. Renata, meu nome completo é Renata Catanzaro Fiorelli Emendabile. Mas se colocar Renata Emendabile, me acha. Você começou lá no início falando, não tem muitos Emendabiles no mundo. Não tem, tem a sua família. Renata Emendabile, acho que sou eu. Só você. Então é só entrar lá, botar no Google LinkedIn, que se escreve LINKDIN, LINKDIN, e botar Renata Emendabile, vai aparecer você lá e as suas últimas publicações e tal. Nós, segundo o Geraldo, nós temos quanto tempo de programa, Geraldo? 3 minutos. Eu vou usar te agradecendo. Te agradeci no início, mais ainda agora no final. Aprendi muito com você e vou usar certas coisas que você tocou aqui. Eu vou usar para a minha vida pessoal e para o meu trabalho também, né? Geraldo, obrigado também pela tua participação de sempre. E Renata Emendabile vai fechar o programa. O que você diria para alguém que trabalha no que você faz e o trabalhe como uma colaboradora? Você tem 1 minuto e meio para fechar essa história. Tá bom. Em primeiro lugar, Alexandre, obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Olha, o que eu diria para as pessoas que vão trabalhar com RH, por exemplo, quem está resolvendo iniciar a carreira. Lembrar que a RH usa as pessoas como meio. Entende que as pessoas felizes são um meio para o negócio. E o negócio, sim, dá lucro. E está tudo certo, né? As pessoas têm que ser bem tratadas, pessoas bem tratadas e felizes no trabalho. Hoje tem empresas criando diretorias de felicidade. A Heineken acabou de contratar uma diretora de felicidade. Vão gerar esse lucro. Só te interrompendo, fizemos um programa aqui chamado Felicidade baseado em evidências científicas. Um oncologista fez esse programa aqui. Olha que legal. Depois eu vou te passar o link e vou botar o link no programa também. Tá. Diretoria de felicidade. Gente. É demais, não, eu acho o máximo. Eu até queria aprender mais sobre isso. Enfim. E que também, né, trate bem as pessoas, goste das pessoas. Porque eu já vi muito RH. Que não gosta de pessoas. Aquele RH, sabe, metido, nariz empinado, com ego inflado, é muito comum, viu? Acontece mais do que você pensa. Renata, que barato, hein? Espero que essas pessoas, sobretudo, ouçam o que você acabou de dizer, hein? Ouvintes, bom final de semana. Obrigada.